Olá, senhores. Vamos com uma questãozinha aí de sistema conservativo. Olha só. Um projeto de aço de massa 40 gramas, não 400 gramas, 40 gramas, é atirado horizontalmente contra um bloco de argila de massa 160 gramas, inicialmente em repouso, suspenso por fios inextensíveis de massas desprezíveis, conforme mostra a figura. O projétil penetra o bloco e o sistema projétil-bloco se eleva, atingindo a altura máxima igual a 5 centímetros. Considere o sistema conservativo, ou seja, que não há perda de energia, a gravidade como 10 metros por segundo a cada segundo. E então, dessa forma, a velocidade do projétil ao atingir o bloco de argila aérea em metros por segundo igual a... Meninos, nós vamos trabalhar em duas partes. Nós vamos dividir aqui a resolução em duas partes. A primeira resolução está relacionada, onde a gente vai trabalhar primeiro, está relacionada ao nosso chamado sistema conservativo. E aí nós vamos trabalhar com aquela chamada energia mecânica, que é a mesma coisa que energia total do teu sistema. É a soma da energia potencial gravitacional mais a energia cinética e mais a energia potencial elástica, caso ela exista no teu sistema, certo? Então, o primeiro trecho, o primeiro ponto que nós vamos trabalhar é isso. Que eu estou colocando na direita, porque na nossa figura é a segunda parte da figura, né? É quando o bloquinho, olha que bacana, é quando esse bloquinho aqui, ó, junto com o projétil que está dentro dele, né? Penetrado nele, e já em velocidade, que eu vou chamar aqui de velinha, sai com energia cinética e sobe dessa posição até esta posição, uma altura que ele garantiu aí, que eu vou chamar de Hzinho aqui, ó, em que ele garantiu que vale 5 centímetros. Certo ou não? Então, o que nós sabemos? Como ali vai ser a velocidade, a altura, né? No caso, a altura máxima que o bloco atinge, eu vou poder falar que essa velocidade que eu vou chamar de V2' vale zero. Então, nós sabemos que aqui a energia cinética do corpo se transformou em energia potencial gravitacional, sem perda de energia. Então, nós podemos afirmar ali, ó, que a energia cinética se transforma em energia potencial gravitacional. Dessa forma, a energia cinética é mv² sobre 2, enquanto a potencial gravitacional é mgh. O eminho, quarto eminho. Então, nós vamos ficar aqui o v' ao quadrado sobre 2 é igual à aceleração da gravidade, que vale 10, vezes a altura, que vale 5 centímetros, ou em metros, né, no sistema internacional, 0,05 metros. Olha que bacana. O 10 vezes 0,05 vai dar 0,5, dá meio. O 2 que está dividindo passa multiplicando, 2 vezes meio dá 1. E raiz quadrada de 1, a gente descobre que a velocidade com que o sistema bloco mais projétil começar a se movimentar depois do impacto do projétil com esse bloco é de 1 metro por segundo. Fechou? Então agora nós vamos trabalhar a segunda parte, que é aliás, vamos fazer a segunda conta, que é na primeira parte. Dinâmica impulsiva, que está relacionada à quantidade de movimento. A gente vai aplicar o teorema da conservação da quantidade de movimento, lembra? Então aqui nós vamos poder falar que a somatória da quantidade de movimento antes é exatamente igual depois. Coube todo mundo aqui, ó. Então vamos lembrar, ó, a gente pode falar que se eu somar a quantidade de movimento de todos os corpos antes, isso é exatamente igual à somatória da quantidade de movimento de todos os corpos depois. Você nunca se esqueça que isso são somas vetoriais, tá? Então se ele muda a direção, aí a gente vai ter que pensar vetorialmente. Nesse caso não tem mudança de direção, né? Porque o projétil ele se deslocava na direção horizontal, ó, e após o impacto, ele continua junto com o bloco, se locomovendo na direção horizontal. Então aqui a gente vai trabalhar só com sinais se houver inversão de sentido, que também não é o caso. Então o bacana é, o projétil, ele vinha aqui com uma velocidade que eu vou chamar de V0. Olha que bacana. Aí ele tromba no bloquinho, que eu vou chamar de VB, ao qual estava inicialmente parado. Após o impacto, projétil mais bolinha sai andando com a velocidade V', que nós já encontramos aqui no primeiro cálculo. Então a gente vai poder falar que antes eu tenho apenas a quantidade de movimento do projétil. Depois
eu tenho a quantidade de movimento do projétil mais bloco, que passa a ser um corpo único andando juntos. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade, lembra? Então vai ser a massa vezes a velocidade do projétil é igual a massa vezes a velocidade do projétil mais bloco. A massa do projétil, ele garantiu para nós que vale 40 gramas. E eu tenho que passar para quilograma. Será? Coloca a unidade junto. Quando você ficar na dúvida, já coloca a unidade junto antes de transformar. Se cancelar, você não precisa transformar. Se não cancelar, aí você transforma posteriormente. Vezes a velocidade do projétil, que é o V0, que é o que nós queremos. O conjunto projétil mais bloco, agora, ele sai andando junto. Então, aqui é a massa total, que é 40 gramas mais 160 gramas, vai dar um total de 200 gramas, certo? Deixa eu já tirar esse início de parênteses que não tem necessidade. Tudo isso vezes a velocidade do projétil, que nós já descobrimos, o projétil mais bala, ó, é o V'. Então, essa velocidade aqui é o nosso V', que vale 1 metro por segundo. Olha que bacana. O grama, quarto grama. E aí a gente percebe que a unidade que sobrou para a velocidade é 1 metro por segundo. E aí o 40 passa dividindo, 200 por 40 dá 5. E aí a gente descobre finalmente que a velocidade desse projétil vale 5 metros por segundo para nós. Fechou? A segunda resolução eu fiz do lado esquerdo porque é referente à primeira parte da figura, né? Que estava ali do nosso lado esquerdo. Belezinha, meninos? Grande abraço a todos. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa teu like aí. Até mais.